Vamos iniciar esse bloco batendo um papo com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PDT. Bom dia, Carlos. Bom dia, meu caro Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. Satisfação, Diógenes, depois de um longo inverno e verão, né? É verdade. Está de volta aqui. Vacinado e saindo da toca para tratar da eleição. Eu lhe pergunto logo de cara, é candidato a governador no ano que vem? Sim. Veja, o meu partido deseja que eu dispute a eleição majoritária do ano que vem. Então, eu sou pré-candidato ao governo, né? Mas também, Diógenes, não é questão de esperteza, mas isso é uma coisa absolutamente natural na política. Eu não posso ter assim um projeto em que eu promova, digamos assim, saia numa cruzada quixotesca, né? A gente na política também tem que ter desapego, né? Desapego ao cargo público, desapego a determinados compromissos, desafios, né? Então há uma alternativa também de disputar o Senado, né? Como nós estamos há 16 meses da eleição, né? Esse é um ano e o tempo que estamos vivendo, né? Um tempo de pandemia, né? Um tempo muito triste. Eu perdi muitos amigos, né? Essa pandemia ainda está aí, ainda bem que apareceu a vacina, né? A gente se recolheu um pouco, mas agora, vacinado, nós vamos em busca do diálogo, de conversar e retomar os caminhos do interior. Quando você fala que seu partido quer uma disputa majoritária, e aí, assim, não especificamente a de governador, como você deixou claro aí. Uhum. Você está aberto a discutir uma possibilidade de candidatura ao Senado. Em declarações recentes, você falou que é o seguinte: uma coisa eu não posso negociar com os meus possíveis aliados, que é a questão do apoio à presidência da República, que seu partido tem um candidato, o PDT, Ciro Gomes. Eu lhe pergunto, até que ponto Ciro Gomes pode atrapalhar essas articulações locais em torno de um grupo de aliados para 2022? Veja, o que o partido está discutindo a nível nacional é um congresso em janeiro de 2022, onde essa questão vai ser discutida, né? A questão também das alianças políticas, né? O que hoje eu vejo é que o PDT tem dado liberdade aos diretórios estaduais, pelo Brasil afora, né, de fazer os seus entendimentos de acordo com a realidade política local, tá certo? O PDT tem dado essa orientação, mas decisão mesmo nós só vamos ter no mês de janeiro. Tá, mas deixa eu entender isso que você está falando agora. Quer dizer que você tem um candidato à presidência da República, seu partido, Ciro, mas vai poder fazer aliança, por exemplo, com outros atores, com candidatos à presidência da República, é isso? Sim, claro. O senhor já falou que, por exemplo, não vai votar em Bolsonaro novamente, como votou no segundo turno da eleição passada. Isso já não cria uma restrição a apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro? Veja, Diógenes, realmente está difícil votar no presidente Bolsonaro, né? Nós, brasileiros, há mais de 130 anos que estamos em busca de uma república democrática que se digne a isso, né? E o que a gente vê é o presidente da República ir para a frente do quartel-general, o Exército, em Brasília, com seus fiéis seguidores, com faixas e cartazes, né, pregando abertamente a volta da ditadura militar,
o restabelecimento do AI-5, não é? Ameaçando fechar Supremo, Congresso. Quer dizer, esse tipo de comportamento que ameaça a democracia brasileira me põe completamente distante, né, de seguir esse caminho, né, completamente distante, né. Então, até porque o meu partido tem uma candidatura, que é o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e eu não tenho por que estar... mas isso vai impedir conversar, fechar aliança local com políticos que apoiam Bolsonaro aqui no Estado? Sim, claro. Fecha a porta para eu não estou disposto a conversar com o bolsonarismo. Até uma terceira via, que se coloque com força, né? Além da candidatura de Ciro Gomes e seu partido. O outro lado dessa história é o Partido dos Trabalhadores com a candidatura de Lula, possivelmente de Lula. Em relação a esse aspecto do cenário político, o que é que o senhor tem a dizer? Eu acho que estrategicamente, esse ano, nós temos que buscar o fortalecimento do nosso partido. As conversas deverão ocorrer o ano que vem. É o que eu digo. Ano ímpar é ano de trabalho, de construção, de fortalecimento do partido e até diálogo, não é? Mas o ano par que é o ano da eleição. Tá, mas eleição, coligação. Tá, mas esse é um exercício que a gente está fazendo aqui, ex-prefeito Carlos Eduardo, de projeção, inclusive desse trabalho que o senhor está fazendo de diálogo, nesse plano, nesse ano que o senhor chama de IPA, né? Então, quer dizer, é isso que eu quero saber. Vai haver alguma restrição para aliados de Lula nessas suas conversas eu acho sobre... Porque a gente sabe que o seu candidato é Ciro Gomes, mas... E aqui, no Rio Grande do Norte é Carlos Eduardo. Certo. Mas então, os apoiadores de Lula, vai dar para conversar com eles em termos de aliança para 2022? No passado, eu tive alianças com o PT, tive alianças com partidos à esquerda, né? Não tenho dificuldade de dialogar. Agora, de antemão, eu sou pré-candidato ao governo. É a mesma pretensão da governadora Fátima Bezerra, que é candidata à reeleição. E, por outro lado, o PT tem um candidato a presidente da República e o PDT tem um candidato a presidente da República. Então... Não há conversa com Fátima Bezerra? Se quiser dialogar, eu não estou fechado a isso, não, tá certo? O que a orientação do PDT diz é que a gente, os diretórios estaduais, mantém o diálogo o máximo possível com o leque partidário no Brasil. Nós temos aí, né, Diógenes, 35 partidos no Brasil, é inacreditável, né? 28 partidos com representação no Congresso Nacional. No Parlamento. No Parlamento. Então, tem muito diálogo, né? Tem muito diálogo, não é? Com cidadania, com o Partido Verde, com o MDB, com o DEM, né? Tudo isso... O senhor não coloca o PSDB, não? O PSDB, o PSDB é do atual prefeito... Sim. Álvaro Dias. Sim, o PSB, boa lembrança, porque é tanto partido... PSDB. E o PSB, que é comandado aqui pelo deputado federal Rafael Mota. Né? Qual é a avaliação que o senhor faz do governo de Fátima Bezerra? Estou perguntando isso porque o senhor perdeu a eleição no segundo turno para Fátima Bezerra. Então, em tese, seria a figura mais antagônica ao projeto de Carlos Eduardo como governador do Estado. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo de Fátima, inclusive a condução que ela faz da pandemia? Olha, Diógenes, eu tenho dito que eu faria diferente. E faria desde o início. O Estado, há 12 anos, né, que perdeu a sua capacidade de investimento. Né? E um governo que não tem dinheiro para resolver os problemas das pessoas, simplesmente, esse é um governo que está fadado ao fracasso. Né?
Um governo que não tem capacidade de investimento, logo que é o Estado, o indutor do desenvolvimento, para levar a efeito as suas políticas públicas nas diversas áreas da administração, educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura, agricultura, infraestrutura, né? Então, esse é um governo fadado ao fracasso, né? Então, a governadora assumiu com 4 folhas atrasadas, né? Não pode dizer que não tem responsabilidade direta, mas indireta tinha, porque ela participou do governo de Vilma, participou do governo de Robson, né? O PT participou, né? Então, veja bem, desde o início, era para, a meu ver, seria o que eu faria pela experiência exitosa que eu tive em Natal, quando assumi em 2013 a prefeitura e encontrei uma cidade de cabeça para baixo, uma cidade em colapso econômico, financeiro e nos seus serviços, né? Lá naquela época, o que eu fiz foi uma reforma administrativa. Eu contratei a Falcone Consultoria, renomada Falcone, e procedi uma reforma administrativa, diminuindo secretarias, cargos comissionados, revisão de contratos e outros procedimentos, né? Bom, o que eu faria desde o início era uma reforma administrativa. Eu já tinha, durante a campanha, conversado com a consultoria Dom Cabral, que hoje, a Dom Cabral hoje tem em seus quadros todo a Falcone, que foi extinta, né? A fundação que inclusive prestou serviço agora recente é a Prefeitura de Natal, né? Pois é, então eu teria feito uma reestruturação administrativa, diminuía sim o tamanho do Estado, diminuía sim os cargos comissionados, dentre outros procedimentos. E aí eu teria condições de ir ao Poder Judiciário, de ir ao Tribunal de Contas, de ir ao Ministério Público, aos demais poderes, e dizer, olha, eu fiz o dever de casa, tá certo? Agora, todos vão ter que fazer. Então, o que aconteceu? A governadora foi aos demais poderes, mas foi sem autoridade, digamos, moral, para exigir dos outros sacrifício, tá certo? Porque ela não fez o dever dela. Eu teria feito o dever de casa, eu acho que a gente estaria em uma outra situação, né? Uma outra situação, e é difícil também você estar do outro lado do balcão, na base também do achismo. A experiência que eu vi, que eu passei em Natal e que eu vi em Minas Gerais, que eu vi em Pernambuco, que eu vi em outros estados, Alagoas mesmo agora, né? Reestruturaram a administrativa, enfrentava o corporativismo público e privado, né? Tem que ter comando, liderança, e o governador tem que estar à frente, né? À frente. Então eu acredito que nós estaríamos numa situação melhor. Diógenes, nós ou vamos recuperar a capacidade de investimento do Estado para atender a 3.500.000 habitantes. Você tem aí 110 mil servidores públicos, né? E os demais estão na iniciativa privada ou estão desempregados, né? Ou a gente vai atender a população, ou realmente nós estamos fadados a um empobrecimento, não é? Até porque um Estado com crise fiscal, com salários atrasados, como continua o Rio Grande do Norte, ele causa uma péssima percepção aos investidores do Brasil e de fora do Brasil. Carlos, você já foi adversário, aliás, hoje está na condição de adversário da governadora, mas já foi aliado, já apoiou inclusive em campanhas da Prefeitura de Natal. Eu lhe pergunto, quando você diz que está aberta ao diálogo com Fátima, é possível uma aliança para 2022 entre o PDT e o PT do Rio Grande do Norte?
Veja, Diógenes, se isso vier a ocorrer, porque o que eu estou lendo, você sabe que essa pandemia deixou a todos nós recolhidos, Sim. limitados. Mas as pessoas não deixaram de Mas conversar. eu voltei agora, estou abrindo o diálogo, não é? Eu vou dizer uma coisa a você, a minha prioridade é aqueles partidos que não têm candidato ainda na majoritária, não é? Agora, você precisa MDB conversar. tem Garibaldi, candidato ao Senado. Pois é. PSDB tem alguns nomes para governador, como Tom Farias, próprio Álvaro é citado aí, diz que não é. Olha, eu acho que se conversar, até para saber se tem pontos em comum para ir em frente ou não. Você não pode deixar de conversar, né? Você tem que conversar. E o fato de você conversar, que isso é própria arte da política, né? E isso vem de antigamente, né? E continua, faz parte da política. Você precisa conversar até para saber se vai dar certo ou não caminhar juntos. O senhor teme ficar isolado nessa conversa sobre majoritária para 2022? Olha, Diógenes, eu acho que tem muita água ainda por debaixo dessa ponte, né? Temer a gente teme, mas eu já enfrentei essa situação. Isso, sua primeira candidatura ao governo do Estado, o senhor praticamente estava em sozinho. 2010 saí com chapa pura, né? Nessa época Álvaro era do PDT, foi o meu vice, e nós enfrentamos o PT, nós enfrentamos Vilma, que era governadora, enfrentamos Garibaldi, senador, Zé Agripino, senador. Mas perdeu a eleição. Perdi, tivemos ainda 12% dos votos. O que eu, sem nenhuma bravata, nós temos coragem, sim, de enfrentar. Tá. O senhor teve essa campanha praticamente sozinho, vamos dizer assim, carreira solo, mas o senhor também disputou uma eleição majoritária para o governo com um palanque recheado, um palanque com aliados de peso. Então o senhor já viveu os dois lados dessa história. Por isso que eu estou perguntando, diante de projetos que estão sendo ventilados, o senhor teme ficar isolado nessa discussão? E aí, para engatar, que o nosso tempo está acabando, o senhor admite a possibilidade de disputar um cargo proporcional? Não, eu estou com a decisão do meu partido. Eu sou pré-candidato ao governo, porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Não adianta você dizer que é candidato definitivamente e sair, porque não há nem clima para isso. Eu sou pré-candidato ao governo. Se esse projeto se consolidar através do tempo, né, através do diálogo, das coligações, vai dar tudo certo. Se não, o partido acha que eu devo ser candidato ao Senado da República. E eu estou preparado para disputar tanto o governo quanto o Senado da República. Mesmo em carreira solo, mesmo com um palanque não tão recheado, vamos dizer assim. Política você tem que andar com espírito armado, não é? Com espírito armado. Eu já, como você disse, eu não preciso provar nada a ninguém. Por exemplo, eu já fui um gestor testado e aprovado, haja visto os resultados eleitorais. Eu fui o prefeito, Diógenes, que obtive a maior maioria em uma eleição para a prefeitura da cidade. Maior maioria, nunca foi batido esse recorde. E tive para o governo uma consagração, porque vencemos em Natal por mais de 90 mil votos. Ganhamos em todas as urnas, em todos os bairros, em todas as classes sociais, né? Em todas as idades, né? Então, é uma experiência que eu tenho, né? De vida pública, e isso me faz ter, sem nenhuma bravata, um certo destemor de enfrentar as situações. A gente sabe que em Natal o seu nada de braçada, vem de votações importantes, de grande maioria, mas sempre se fala no meio público que o senhor tem dificuldade no interior do Estado. O senhor é ruim de voto no interior do Estado? Isso já passou, Diógenes. Eu tive 43% dos votos
em 2018. O PT, na região Nordeste, na eleição, venceu nos 9 estados. 7, PT e aliados mataram no primeiro turno. No segundo turno, sobrou 2 estados, Sergipe e Rio Grande do Norte. Sergipe foi 72-21. Aqui foi 57-43. Tá certo? Então, esse foi o estado que mais resistiu. O meu nome, hoje, é um nome que está conhecido em todo o interior. E as pesquisas... Você conseguiu furar essa barreira. Eu não faço pesquisa, até porque não tenho condições de fazer pesquisa, mas se você observar todas as pesquisas que foram divulgadas nos últimos 30 dias, tá certo? Eu estou em primeiro lugar para o Senado da República, né? Ainda essa semana saiu uma pesquisa para o Senado da República em Mossoró e para o governo. Para o governo, Fátima na frente, eu em segundo lugar, de uma forma cristalizada, né? E para o Senado também estou em primeiro lugar. Estou em primeiro lugar para a eleição do Senado em Mossoró, a segunda cidade do Rio Grande do Norte. E é uma cidade que tem toda aquela influência na grande região Nordeste. Então o meu nome está posto, está colocado. Depois o seguinte, Diógenes, 34 anos de vida pública, não tenho advogado. Nunca respondi a nenhum processo de improbidade administrativa, tá certo? E isso me dá a tranquilidade e a autoridade moral de, no ano que vem, eu me candidatar a um posto majoritário, no caso, ao governo do Rio Grande do Norte. Como o senhor diz, essa conversa só está começando, os diálogos, né? E a gente vai acompanhar todo esse processo. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do ex-prefeito de Natal, do PDT, Carlos Eduardo Alves. Obrigado, Carlos. Obrigado, Diógenes, obrigado a 96 e obrigado aos ouvintes. A gente está só começando, né, Diógenes? Então, da outra vez, pode me chamar, que eu estou aqui à disposição. Eu sei da sua audiência, da respeitabilidade do seu programa e fico feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo.